O pessoal tá chegando aí. O pessoal chegando. Aí o Zequinha Barbosa acabou de entrar. Bem, gente, boa noite. Tá começando mais um bate-bola hoje internacional. Depois de iniciarmos com o ex-presidente Edmundo Santos Silva, presidente do Flamengo. Depois de termos batido um papo muito legal com Marquinhos, ex-ponta esquerda do Vasco, daquela geração do Roberto Dinamite semana passada. Hoje a gente vai bater uma bola com um super campeão do atletismo brasileiro, Zequinha Barbosa. Quem acompanhou o início dos anos 80, até os anos 90, e também já no finalzinho aí dos anos 70, pôde acompanhar de perto aquela geração do meio fundo brasileiro, que tinha o Zequinha, Joaquim, Agberto e tantos outros atletas que deram muitas alegrias ao esporte olímpico brasileiro. Então o Zequinha tem no currículo, além de ter sido campeão mundial, disputou 4 Olimpíadas. Disputou Los Angeles, Seul, Barcelona, Atlanta e disputou 9 mundiais, 3 pan-americanos. Durante 9 anos consecutivos ficou entre os 10 maiores atletas na sua prova no mundo. Quer dizer, é um super atleta que hoje atua ainda no atletismo, atua na Universidade de Nebraska, onde ele mantém um trabalho importantíssimo e toca a sua vida por lá e sempre de olho aqui no que está acontecendo no atletismo brasileiro, no nosso atletismo aqui, principalmente na base. E hoje a gente está convidando ele para esse papo e contando com a participação de vocês, para a gente poder tentar descobrir aqui, bater uma bola para tentar entender de que forma a gente pode contribuir para a retomada do crescimento do atletismo brasileiro, principalmente na base. Então, qual é o modelo ideal? É o modelo desenvolvido lá fora, principalmente nos Estados Unidos, é o modelo desenvolvido na escola? Seria o modelo que já foi aplicado no Brasil, que é o modelo dos clubes, onde até os times de camisa de futebol participaram de estaduais. Eu me lembro do estadual do Rio de Janeiro com o Flamengo, Vasco, com os clubes do Rio de camisa. Ou seria um modelo alternativo unindo clube e unindo escola? Então eu vou convidar aqui o Zequinha para participar conosco aqui e gostaria da participação de vocês nesse bate-bola que a gente vai fazer a partir de agora, tá bom? Vocês podem enviar perguntas, podem participar, que a gente vai tentar passar aqui para ele para responder. É o grande Zequinha Barbosa. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? É um momento importante participar aí e dividir com você esse momento da gente bater essa bola. Eu sei que você vai explicar, é um momento difícil que você teve que vir correndo para o Brasil, mas você não sabe o prazer que eu tenho em falar com você, que foi um dos grandes, é um dos grandes ídolos do esporte brasileiro, Zequinha. Boa noite. Boa noite, eu queria agradecer você pelo convite, por estar aqui, a toda a sua audiência, você que sempre está falando de esporte, está levando o esporte com muita veemência, com bastante leveza ao mesmo tempo, mas com uma seriedade importante para que a gente possa estar tentando, de alguma forma, né, cooperar para a gente transformar e levar o esporte brasileiro para um patamar que a gente sempre almejou, que está no cenário não só nacional, como internacional, falando assim, né, digamos assim. Retomar, né, Zequinha? Retomar aquele momento que teve não só o meio fundo brasileiro, mas também teve o pessoal da velocidade, né, Zequinha? Mas antes da gente começar, Zequinha, eu gostaria de pedir licença a você aí, eu sei que é uma coisa bem particular, mas eu quero dedicar o nosso encontro de hoje. Você perdeu o seu cunhado aí no final de semana. Não, meu irmão. Seu irmão? Então, eu quero, Estevão. Estevão, meu irmão, isso. Isso, eu quero dedicar o nosso encontro para sua família, para que dê força a vocês aí, para superar esse momento que fez até você ter que retornar ao Brasil para poder dividir esse momento com a sua família. Eu quero desejar todo o apoio, toda a força para vocês, tá bom? Obrigado, a gente agradece, a gente
tá passando um momento difícil, mas a família Barbosa é uma família que sempre teve de luta, sempre teve unida, e a gente tem que estar unido também no momento difícil, como a gente está passando aqui agora. E eu venho aqui dar um apoio, porque tem meus irmãos aí aqui, então a gente está seguindo assim, um legado que na mãe deixou, e esse meu irmão, com muita elegância, com muita sabedoria, com muita destreza, maestria, foi para todos meus irmãos, para todos nós. Ele foi como um pai, ele é uma pessoa que tem uma diferença de 14 anos para mim. Para vocês terem uma análise, só a importância dele é tão importante. O autógrafo que eu distribuo até hoje, sempre distribuí no mundo, foi ele que me ensinou. Então, ele foi um cara que era a nossa grande referência, vamos dizer assim. Ele foi um pai, uma grande referência. Uma perca bastante difícil nesse momento para a gente, mas a gente tem que seguir. É verdade. Você falou comigo que ele, até na sua carreira, né, teve importância assim, que você veio para São Paulo, ele veio saber das condições de treinamento, onde você estava, ele veio acompanhar, você conversou comigo hoje mais cedo e falou da importância que ele teve no seu início, né? E o abraço que ele te deu quando você foi campeão mundial, né, Zequinha? Uma pessoa que ele por algum momento, ele era por ser o mais velho, então a minha mãe o designava para fazer o papel do pai que ia lá conferir. E eu, iniciando minha carreira em Araçatuba, ele me viu treinando num sol de 35 graus, fazendo um trabalho de tração de pneu, e ele achou aquilo um absurdo, achava que aquilo era algo que um ser humano não podia fazer. Porque ele não entendia, ele não tinha um conhecimento, mas ele foi ali para ver o melhor. E aí, naquele momento, então, ele achou que eu não deveria estar fazendo atletismo, que eu deveria estar procurando outra coisa, principalmente estudar, e porque nos anos 70, final dos anos 70, 78, 79, se não jogasse futebol, eu fazia um outro esporte, o atletismo não era o esporte a ser fazido, porque você não ia ganhar dinheiro, você não ia ter Você não ia viver daquilo, né? Poder viver daquilo, né? Não podia depender daquilo, né? Mas eu já estava, naquela época, já ganhando a minha educação, já estava estudando no Colégio João, na época era o Colégio Objetivo, e etc e tal. E aí, pela graça de Deus, né, em primeiro lugar, claro, e depois a graça da minha cunhada, que é uma grande pessoa. Convenceu ele a deixar você lá. Você larga ele lá que ele está fazendo a coisa certa. Então, verdade. E feliz que ele escutou a esposa, né? Ele falou, não vou lá me buscar. Aí, quando eu fui campeão do mundo, ele me abraçou e falou assim que quase tinha estragado a minha carreira. E ele ficou feliz por eu ter feito isso. Eu peguei, falei que não, que ele, na realidade ele queria o melhor para mim. Mas ele não conseguiu mudar um plano. O plano dele era uma coisa, mas o plano divino era outra. Então, ele não conseguiu mudar o plano. Então, Deus, no momento certo, foi colocando as pernas certinhas e tudo encaminhou, tudo bem. E eu continuo sendo agradecido a ele por tudo que ele fez por mim na minha vida. Pô, que bom, Zequinha. Você falou que ele tinha o dom para música, né, Zequinha? A grande música. Você falou... Uma pessoa que tinha toda a minha família, né? Toda a família, eu teve... meu pai foi maestro e tocava violão, acordeão e gaita. Então, e ele tocava cavaco solado, fazia chorinho, meu irmão, foi guitarrista de conjunto, tocava violão muito bem. A família tem gente que toca trompete, trombone, clarinete, piano, músico, pessoas que vivem da música. O filho dele hoje tem banda, toca, todo mundo envolvido na música, rapaz. E aí eu não nasci nesse não. Tem um amigo meu em particular, o nome dele é Edner, ele fala assim, eu falei, pô, Edner, por que eu não aprendi a música? Porque eu não fui ser um grande músico. Ele falou assim, rapaz, Deus sabe o que faz. Se você já foi mentiroso só com atletismo, você acha que ele ia dar para você atletismo e o dom da música para você ser bom nos dois? Ele falou assim, aí ele virou para mim e falou assim, se você fosse bom na música, você ia ser manco. Eu falei, pô, mas aí também não, né? Zequinha, não pode ser bom em tudo, né? Pô. Mas você foi um atleta brilhante, rapaz. Eu vou te falar aqui, hoje se fala da internet, tecnologia e tal. Eu acompanho muito a participação de você na época que você deve lembrar, a Rede Bandeirante tinha um show do esporte, fazia o meeting de São Paulo, o Luciano do Vale teve um papel muito importante. As pessoas falam, mas o Luciano do Vale teve um papel importante naquela passagem do esporte amador brasileiro para o olímpico. Se você se recordar, Zequinha, o esporte nosso era chamado amador, e depois que houve a questão do meeting, do Comitê Olímpico, ele passou a ser chamado esporte olímpico e ganhou outro tamanho, né, Zequinha? Ganhou. O Luciano do Vale, o Luciano do Vale sempre foi inovador, né? Ele apoiou o atletismo, o basquete, várias modalidades importantes, mesmo quando o voleibol ainda não era grande, ele acompanhava, né? E sempre acompanhou o futebol feminino. Então, o Luciano do Vale foi uma pessoa
bastante inovador. A primeira narradora quem deu espaço foi ele. A narradora mulher foi o Luciano do Vale que deu acho que ele até inclusive casou com a menina depois. Ele Virou foi um cara esposa que na dele. época dos anos 80, 81, 82, ele era um grande narrador, ele era um grande narrador do esporte amador e também do profissional também, né, do futebol. O Luciano do Vale ele foi uma pessoa diferenciada, era diferenciada. Verdade, e dizem, ele tem uma marca dizendo que é o gol mais bonito da TV, a narração dele é o gol mais bonito da TV, e eu concordo. Ele tem essa marca daquela narração do gol ser o mais bonito. Mas, Zequinha, eu todo o debate que a gente faz, eu fiz com o Edmundo Santos Silva, ex-presidente do Flamengo, fiz com o Marquinhos, ex-jogador, a gente inicia com uma pergunta. Então, você tem toda uma experiência pelo seu longo trabalho, não só como atleta, e agora lá na Universidade de Nebraska, no Estados Unidos. Não, é Bellevue University. Bellevue University. Sim, Bellevue sim. Ela fica em Nebraska. Fica em Nebraska. Ela fica no estado de Nebraska. Isso. Então, eu queria saber, você conhece lá o modelo, você publica muitos vídeos de equipamentos, de estádio, de ginásio, de alta qualidade, e o modelo lá, o modelo do esporte na escola. E o modelo que você participou, que você iniciou aqui, foram dos clubes participando, disputando as competições, e a gente não consegue repetir esse modelo. Eu queria saber de você, como é que a gente pode retomar o crescimento do atletismo brasileiro, qual o modelo ideal, como é que a gente pode mesclar isso para a gente poder retomar, porque eu acho que o momento é esse, a gente tem uma ministra que foi uma atleta de ponta, que é a Ana Moser, eu acho que é o momento da gente tentar retomar o esporte de base no Brasil, o esporte olímpico. Não, eu acho sim que é bastante importante. Eu vou fazer um retrospecto para as pessoas entenderem. O esporte, eu entendo assim, o esporte, inclusive eu tenho um canal, né, da AS Sport Legacy Channel, onde a gente discute e traz pessoas também diferenciadas para discutir exatamente essa questão do esporte. O pessoal vai ter oportunidade, se quiser acessar na AS Sport Legacy Channel e procurar a gente lá, levei pessoas como o Zico, Leci Brandão, já discute vários assuntos. Mas eu queria dizer o seguinte, é importante dar um retrospecto porque a gente entende que o esporte e a cultura é a espinha dorsal da educação. Todo país que tem isso, de alguma forma, ele prospera nessas áreas. Até porque o esporte, também a educação, é uma indústria bilionária em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Que no Brasil é que levar a sério. Então, o que é o seguinte? Só que o esporte ele passa por um processo muito importante. Milton Nascimento, que é meu ídolo, que acabou de correr, ele dizia assim, que todo artista tem que estar onde o povo está. Eu falo que o esporte tem que estar onde a criança está, onde ela está, na escola. Perfeito. Se nós começar na escola, não tem como. E aí, isso é muito importante, ter o esporte na escola, porque o talento está ali. Não porque, necessariamente, você tem que ter uma gama muito grande na pirâmide embaixo, na base, para você tirar a qualidade. Você não tem uma quantidade maior, você não tira a qualidade. Massificar. Você tem que massificar. É criar uma massa crítica e entender que a educação física ela é essencial. Ela é importante quanto a matemática. Que a cultura, que a música, ela também é essencial. É importante como a aula de português, a aula de ciências. E aí a gente não tem isso. A gente não tem isso. Então você tem que criar essas condições. E nosso país é rico. Então, o papel do Estado é dar a infraestrutura e cuidar da base. Não é cuidar, porque o alto rendimento é só 1% que chega lá. O alto rendimento ele tem que ficar com o quê? O Estado tem que dar todas as condições para que as empresas realmente investam, como acontece no grande país. Mas o Estado tem que investir aqui na educação, na infraestrutura. Então, eu vou dar um exemplo. Eu fui treinador no high school por 6 anos. E lá, uma coisa interessante. No high school, toda a escola americana no high school, ela já tem os 50% do esporte olímpico no high school praticado. 50% dos esportes olímpicos nos Estados Unidos, na high school, eles são praticados. A high school tem. E 100% na universidade. Porque os atletas olímpicos americanos, eles vêm da universidade. O Phelps e todas as outras pessoas. Você falar de Michael Jordan, ele saiu do high school e passou no college. Você vai sair de vários grandes atletas, eles vieram. Então, isso é muito importante. Então, é uma coisa assim... Você acha que a massificação tem que ser na escola? A gente tem uma... Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Pode falar, Zequinha. Fica à vontade. Como é que a gente consegue isso? Se eu e você, toda a sua audiência aqui, vamos dizer que nós tínhamos 500 milhões
de dólar para abrir uma escola nos Estados Unidos. E lá tem algumas coisas que são características básicas. O governo americano não deixa você abrir se você não tiver. Uma, música. Outra, uma pista de atletismo. Outra. Não tem. Você não abre se você não tiver a pista. Você tem que ter arte cênica, que é o cinema. Aí entra fotografia. Né? A pista de atletismo envolve o esporte. Né? E você tem que ter uma biblioteca. A biblioteca não é uma salinha. Eu não sei o tamanho do estúdio que você está aí, o tamanho da tua casa. A biblioteca de qualquer high school é maior que a tua casa. É negócio de... Não conheço. É gigante. Mas é gigante. Onde você vai ter vários computadores para fazer pesquisa, vai aportar pelo menos entre 15 a 30 mil livros e etc. Para fazer pesquisa. Então, você tem que ter isso. Então, se você não tiver... Porque você vê que não tem aquele... O High School Music, você vê que eles estão na pista de atletismo. E lá, a educação física, por exemplo, é mandatória. Ah, o fulano não sabe... Tem não sabe dificuldade. correr, mas ele anda. Ele anda. O fulano não sabe jogar basquetebol, mas ele anda. Ele não sabe jogar voleibol, mas ele anda. Não sabe nadar, ele anda. Ele tem que andar. Não tem jeito. Ele tem que fazer. Lá ele tem que passar. Ele tem que passar pela atividade. Não tem jeito. E é mandatório. A educação é mandatória. Por quê? Porque os Estados Unidos entendem que quando ele faz esse investimento, ele economiza na saúde do jovem, do adulto americano, 4% do PIB americano, de pessoas saudáveis. 4% da população é muita gente saudável, entendeu? Então o investimento já começa ali. Começa ali. Já começa ali. E aí a gente não tem isso. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu vim de uma geração que aonde o militar estava no poder. Por estar no poder, o militar entendeu que a gente não poderia ser comunista. Ou que a gente não poderia ser, não sei se é subversista a palavra. Né? Ou seja, nós não podíamos estar com o tempo ocioso para não fazer coisas erradas. O que o Estado fez, na época, os militares, por medo disso, no controle militar, ele demandou que a educação física fosse mandatória. Então, na minha época, a educação física reprovava. Na minha época, a educação física estava na escola. Aí você revelou quem? Zé aqui, a Barbosa, Joaquim Cruz, Fausto Caetano, João do Pulo, Oscar Schmidt, Carioquinha, William, Ricardo Prado, Hortência, Paula. Não vou falar, Aurélio Miguel, estou falando só de campeão. Todos eles fizeram esporte na escola. Várias modalidades. Gustavo Borges, vários. Tudo onde? Na escola. Verdade. Todos eles foram tudo da escola. Então você entende que a gente tem que encontrar um modelo ideal. Então a discussão do modelo ideal para como é que a gente pode massificar dentro da escola, principalmente da escola pública, né? Valorizar a educação física e a cultura, o esporte e a cultura, ver o esporte e a cultura como quê? Como a espinha dorsal da educação. Não é visto no Brasil. Infelizmente, com todo respeito, mas o MEC hoje, a educação brasileira, eu tenho que falar isso sinceramente, o MEC não está envolvido. A educação brasileira hoje é uma máquina de fazer sanduíche de ignorantes. Isso é importante, isso é muito ruim. Ela é precária. O professor é desrespeitado. O professor hoje ele tem que ter uma cota de passar e me empurra. O professor hoje não é valorizado. Olha o salário do professor. Passa por ele. Se o professor não tiver o incentivo, se ele não tiver a motivação de desenvolver o trabalho, dificilmente na ponta. Ele não tem infraestrutura, ele não tem segurança, ele não tem salário. O professor no Brasil é herói, rapaz. E outra, olha que importante. Desde o presidente da República, qualquer político, qualquer pessoa importante nesse país, ele teve que ter um dia um professor. Que, para mim, é a maior profissão do mundo. Por quê? O professor nos dá o dom do conhecimento e isso é eterno. É verdade. E ninguém entende. E o esporte dá ao ser humano 4 características fundamentais importantes, tanto o esporte como a cultura. 4 características fundamentais que servem para a vida. Primeiro, quais são? A disciplina, a determinação, que é a determinação querer muito, a perseverança, que é querer sempre, e a coragem, acreditar naquele que todos pensam que é impossível. Eu sou exemplo disso. Eu comecei o atletismo com 1,77 m de altura, pesava 51 quilos. Quando me olharam, falavam, esse cara não tem condição de fazer atletismo, não tem condição de fazer o esporte. Mas com disciplina, com a determinação, que foi o querer muito, com a perseverança, que foi o querer sempre, e a coragem, acreditar naquilo que todos achavam que era impossível, eu cheguei lá. E isso eu levo para o resto da minha vida. Você fez o ser humano precisa. E isso vai levar para ser profissional, para ele ser um engenheiro. O esporte dá isso. Para ser o que ele escolher, né? O que ele escolher. Agora, Zequinha, você fez um comentário num bate-papo que eu assisti, você fez com o grande Arnaldo de Oliveira, certo, um grande atleta também. Você fez um comentário, na verdade foi ali que me despertou o interesse em bater até esse papo contigo lá atrás.
Você falou do Robson Caetano, que você falou duas coisas que me deixou ali, que me impressionou. Uma foi a questão do atleta hoje, daquela vontade. O cara hoje, eu quero ser só um atleta simplesmente olímpico. Ele não tem aquela vontade que vocês tinham, não, de buscar o resultado. Então, não só para ganhar aquele uniforme e dizer que é atleta olímpico. Então, você vê que falta um pouquinho, falta uma vontadezinha maior da juventude dos nossos jovens atletas. E a outra coisa que me deixou impressionado, que eu nunca mais esqueci, foi você comentando que o Robson Caetano chegava a comer quentinha na pista. Ele treinava de manhã, comia a quentinha na pista, descansava para fazer o trabalho da tarde. O trabalho era em 2 períodos. Você vê a vontade que ele tinha, não é à toa que ele tem hoje, ainda detém o tempo nos 100 metros, não é isso? Exato. Tanto eu, como o Robson, como o Joaquim, né, foram pessoas que, para poder chegar onde chegou, não bastou só a abdicação em si de querer fazer o esporte, mas você tinha que ter aquele empenho maior, esforço maior, até porque nós vemos uma geração, a dificuldade da maior, a infraestrutura não existia, era muito mais difícil ainda. E hoje, o atleta, ele acha que simplesmente ele faz atletismo para aparecer, para ganhar ponto na mídia. Quantos likes eu vou ter? Quantas curtidas? Lá o coraçãozinho. Vamos fazer a tradução. Né? Quantas curtidas eu vou ter? Então, nós queríamos representar o Brasil, fazer parte e ter orgulho de representar o Brasil da forma que a gente entendia. E era o meio de vida. A gente não tinha outro jeito. A condição do Robson, a condição do Mino, a condição do Joaquim, do Agberto Guimarães, de vários atletas, de Claudinei Queirinho, nós vamos falar aqui, vamos enumerar em número, de Ademar Ferreira da Silva, do próprio Nelson Prudêncio, nós vamos enumerar aqui, eram condições difíceis, aquilo era um meio de vida do João do Puro. Então, você fazia daquilo o seu meio de vida. E nós tínhamos orgulho de poder representar o nosso país, representar um povo e provar assim, poxa, nós não é do terceiro mundo, não, a gente aqui nós é do primeiro mundo também. Verdade. Eu separei eu tenho uma imagem aqui, separei, ver se você consegue ver, emblemática sua, disputando uma prova. Aqui não está legendada a prova, certamente, dificilmente você vai recordar. Vê se dá para você ver daí. Isso aí foi no Campeonato Mundial de Atenas, se não me engano, Atenas. Então, aí mostra, tem aqui, você vê que a maioria dos atletas aqui, americanos ou europeus, está ali você ali brigando, ombro a ombro. Então, você ombro a ombro com os caras ali, você imagina a realidade sua para chegar ali desses atletas que tiveram uma estrutura muito maior. Então, e você ombro a ombro ali disputando a prova. Você imagina era a sua realidade lá fora, né, Zequinha? Nós ganhamos nosso respeito, né? E tem que ressaltar aqui, eu fui assim, muito feliz na minha carreira, que eu tive 3 grandes treinadores. Primeiro foi o José do Santo Primo, de Araçatuba, que me pegou aqui em Trelagoa e levou e criou para mim o ideal olímpico e me colocou o meu treino certinho nos trilhos. E depois eu fui para a cidade de Guarulhos, eu tive aqui o Matsura, que foi o outro grande treinador meu, que eu dei uma guinada de 180 graus na minha vida e fui parar nos Estados Unidos. E lá eu treinei com o excelentíssimo Luiz Alberto Oliveira, que era treinador do Joaquim, meu e de Agberto Guimarães. Foram pessoas... Ele cuidou do meio fundo brasileiro, né? Ele cuidou do meio fundo. Cuidou do meio fundo brasileiro com uma maestria que ninguém viu. Infelizmente, não recebeu o conhecimento necessário de deixar seus estudos científicos, de deixar uma escola de um legado que é onde hoje a Austrália, o Quênia, Estados Unidos, país na Europa, o respeita, o copia e quer saber. E nós no Brasil, desde que a gente parou, o meio fundo brasileiro, ele deixou o meio fundo e o fundo brasileiro, ele só está em declínio e ninguém consegue fazer nada. E nós teve uns maiores treinadores essa realidade, né? Que é o Luiz Alberto Oliveira, e não conseguimos formar uma escola. Então isso é muito chato, muito difícil, mas é uma realidade brasileira. E o primo foi o técnico que te praticamente revelou, né? Descobriu eu, Claudinei Carino, Nakaya, vários atletas olímpicos. Se eu começar a falar aqui, vai uma cama. Gilmar, passaram por ele. Então, você falou que, inclusive, o seu irmão, quando teve Araçatuba, bateu um papo com ele para saber. Ele que mostrou o teu potencial e da sua irmã, não é isso? Não, ele nem bateu. Ele foi lá, né? Caiu. Ele só falou assim, ó. Quem é você? Falou, sou irmão do Zequinha. Ele pegou e falou assim que eu e minha irmã era um novo potencial olímpico, nova descoberta olímpica que ele tinha encontrado, que não ia para a Olimpíada de Moscou, que nós tínhamos iniciado naquele ano, mas que ia para a Olimpíada de 84. Eu não fui só em 84, eu fui em 88, 92, 96. Então, cara, ele tinha um olho clínico absurdamente muito grande. É verdade, você vai falar de uma geração inesquecível, Zequinha. Professor Valdir Valentim, Zequinha, mandou aqui uma perguntinha aqui para você.
perguntando o modelo ideal, que é a nossa pergunta, ele perguntando principalmente o trabalho de base, e dizendo o que pode ser feito para não acontecer o que está acontecendo com o Pio e aconteceu com vocês, de serem revelados, ter o brilho, disputarem mundiais, vencerem, e depois ter que deixar o Brasil para poder ter melhores condições de treinamento, de trabalho, para desenvolver o seu trabalho. Ele está perguntando o que pode ser feito para evitar que o Pio está tomando o mesmo caminho, né? Já tomou, né? Até porque como a gente não tem um esporte na escola, e por isso a infraestrutura ela não se cria competição no Brasil de qualidade, não dá, as competições no Brasil são muito difíceis, então ela não existe, não se cria o interesse competitivo na criança, mesmo na escola. E aí, quando chega um atleta como o Pio, como o Zequinha, como o Joaquim, você acaba indo para um país porque falta infraestrutura, falta competição. Hoje nós temos até infraestrutura, mas falta ainda a questão competitiva, não só a nível escolar, né? Mas a nível de alto rendimento. Então, vai chegar um momento que o esporte só cresce quando você tem qualidade competitiva naquele próprio país. Então, o Brasil, para o Pio crescer, ele chegou no nível que se ele não fosse para fora, o país não oferecia atletas de qualidade para que ele podia fazer o que ele está fazendo. Ele ia ficar fora da disputa, né, Zequinha? Lógico, porque ele entrou num nível que, eu tenho que sair daqui, se eu não sair daqui, eu vou ficar. É verdade. Então, o nível nosso Zequinha, ainda tem que ser elevado. O patamar nosso, do atletismo, e muitas modalidades no Brasil, subir alguns degraus. Ele precisa subir. E quando o atleta está muito embaixo, quando pega um atleta como o Pio, como o Zaquias do Remo, são atletas que pegam um nível diferenciado. Se ele não for para um outro país, aqui ele está fardado a não andar para trás. A dificuldade é verdade, a dificuldade é tão grande, Zequinha. Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou oriundo de Nova Iguaçu, fui gestor público da cidade que eu nasci por 2 vezes. A dificuldade é tão grande, a Baixada é uma região muito carente, tem 4 milhões de habitantes, a região toda, e pra você ter ideia, tem município que ainda não... e tem dificuldade de realizar os seus jogos estudantis, os jogos entre escolas, que era tão comum, que é tão satisfatório, porque às vezes a criança não vira um atleta profissional, Zequinha, assim, ela não chega a atuar por um clube, a vestir a camisa lá do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, a competir pelo seu clube de coração, mas se ela disputar um jogo estudantil, ela leva aquela participação para a vida toda, ela no churrasco lá com a sua família, ela vai falar, eu disputei pela minha escola, esse orgulho ninguém tira da criança. E tem municípios que ainda não fizeram, não promoveram os seus jogos da cidade, não promovem. Então é essa dificuldade que eu vejo, essa falta de interesse de quem tem que vestir a camisa, tem que estar à frente ali. E eu briguei muito por isso, Zequinha. A minha cidade eu não fazia, 13 anos a gente conseguiu refazer aos pouquinhos. Primeiro separamos as escolas públicas da particular, e depois, quando o nível subiu um pouquinho, a gente conseguiu igualar e fazer. E eu acho que falta um pouco dessa vontade. Aqui, principalmente na região. Falta vontade política, falta vontade e planejamento político, falta vontade, né, daqueles que estão na gestão e falar, peraí, nós de fato prometemos ser agente transformador e de repente você não quer ser esse agente transformador. Então eu acho assim, quando você dá para a criança a possibilidade dela fazer o esporte, você dá a ela depois na frente a oportunidade de ela se transformar como ser humano. Ou de repente, quando ela tem um talento, ela vai ser o grande atleta e sair defendendo. Mas você precisa criar aqui embaixo várias possibilidades para que ela possa ter essa escolha, para ela entender, para poder valorizar, entender que o esporte ele desenvolve a mente, a criança fica melhor. O esporte não é questão de tirar ele da droga só, não. Isso para mim, isso é a última coisa. Quando você está formando um ser humano fantástico, o resto é uma consequência. Nada disso vai acontecer. Vamos formar primeiro, entender que o esporte, a cultura, vai formar um ser humano fantástico. Não vai tirar da droga, não. Vai formar um ser humano fantástico. O esporte não vai só completar, ele vai formar o cara, a pessoa. Vai formar o cara. Ele vai só completar. Ele tem que entender que o esporte, a cultura, né, ele é a extensão da educação que ele recebe. Da consciência corporal, da consciência da socialização, da consciência até política, da consciência de respeitar, da regra, da consciência de ter regra, de saber que existe respeito, vamos respeitar. O esporte é isso. A consciência de ser pontual, porque no esporte você tem que ser pontual, porque começa naquele horário. A consciência de você ajudar o próximo, fazer a transformação.
E É por verdade. quê? Entrou E aqui, eu né? vou dizer, porque a maioria das pessoas que faz esporte, a maioria vem de uma classe humilde e passou fome. E a fome é uma grande professora. Eu sou É exemplo disso porque a fome te ensina verdade. você a ajudar o quê? O próximo. A fome te ensina a ajudar o quê? A criança. É verdade, é verdade. E entrou aqui, participando da live aqui, fazer o registro, Zequinha, que é um profissional brilhante de uma escola estadual de Nova Iguaçu. É o professor Alexandre Abreu. Essa escola estadual, Zequinha, revelou nada mais, nada menos que 2 atletas olímpicos. Uma escola do estado, num projeto que eles têm há 30 anos. Revelou a Lucila Viana, para o handebol brasileiro, foi capitã da seleção, é a nossa próxima convidada aqui, e revelou o João Francisco, que agora está jogando na seleção masculina, estava no handebol francês, o espanhol, parece que estava no francês indo para a Espanha. Então, uma escola estadual de um bairro da periferia de Comendador Soares, revelar 2 atletas olímpicos, é porque o projeto deles não é nem Não, e um olha objetivo, aqui, mas o projeto é muito bom. você imagina se todas as escolas fazer, nós falamos uma escola estadual, revelou 2. Agora você imagina se todas as escolas dos 5 mil municípios do Brasil, numa conjunção, tanto municipal como estadual, fazer isso, entender que isso faz parte o esporte é a espinha dorsal e a cultura é a espinha dorsal da educação, e ter a boa vontade de fazer, você imagina quando não vão fazer, quantas crianças vão estar participando do esporte. Até porque, se ele tiver a oportunidade de se educar para o esporte, a oportunidade dele ter uma formação de ser engenheiro, hoje eu sou formado em educação física, hoje eu estudei marketing nos Estados Unidos, ou seja, a gente tem toda essa possibilidade, a possibilidade de abraçar aquela grande oportunidade, porque toda criança sonha. Toda criança sonha. Essa massificação é da chance para a criança sonhar. É lógico. É lógico. Quando a criança não tem o grande para um jogo infantil, verdade, quando ela, por exemplo, essas crianças do Antônio da Silva, eu acompanho, elas viajam no Brasil todo, disputam competições, disputam brasileiro, coisa que certamente ela não teria oportunidade se não estivesse fazendo lá o handball. Então, e aí vai abrindo a mente da criançada, entendeu? Então, o projeto é bom porque ele consegue dar conteúdo para essa molecada. Agora, aí eles tiveram o talento de reveladores, o Alexandre, o professor Costa, o Joel, a Norma também teve por lá, professora de handebol. Eles tiveram a capacidade de formar 2 atletas olímpicos. Mas e os 98%, 99% que eles conseguiram entregar aí para a sociedade com pessoas que levam o esporte para suas vidas? Vai ser um grande treinador, vai ser um grande técnico, vai ser um grande engenheiro, vai ser um grande professor, né? Isso que é importante, é formação do ser humano fantástico. O que falta no Brasil hoje é gente de qualidade para formar gente. Isso em todo setor, não é só no esporte, não. Em todo segmento da sociedade brasileira, nós não temos gente de qualidade para formar gente. Esse é o problema do Brasil. Nós precisamos disso. É verdade. Você tem, no Rio de Janeiro, a gente tem o Nelson, que é um professor espetacular. Você conhece o Nelson há muito tempo. Mas ele, como professor, é um cara espetacular. Foi ele que me conectou com você. Fez nosso contato. Foi meu, até hoje, quando eu conheço ele, eu fala, capitão. O nosso grande capitão. Legal. Eu convidei ele para uma palestra na Vila Olímpica da cidade lá, Nova Iguaçu, né? Na primeira vez que eu tive com ele pessoalmente, falava com ele por telefone, através do professor Marcelo, que era um amigo em comum que nós tínhamos. E olha como é que é a coisa. Lá eu conheci a minha esposa minha atual esposa nesse trabalho lá na Vila Olímpica. E ele veio de trem para poder tá aqui. Conheceu eu. Ele veio de trem, Zequinha, para poder dar a palestra lá. O Nelson gosta muito de trem e tal. E a minha esposa estava fazendo um trabalho de faculdade em que tinha que se apresentar no trem. Então, só que fazia uma caricatura, um desenho e tal. E quando chega na hora da palestra, ele olha para minha esposa e fala assim, ela já estava sem descaracterizada, você não é a pessoa que eu encontrei no trem? Aí ele falou que foi, ele fez fotos do trem e tal, ele gosta, apreciou o trabalho, o Nelson é um cara espetacular, e a partir dali a gente formou uma amizade, uma relação verdadeira, e aí eu pude ver o quanto que ele é profissional, Zequinha. Super profissional. E ele falou muito bem de você, falou assim que você é um apaixonado pelo atletismo. Eu falei assim, rapaz, eu não acho muita gente apaixonada pelo atletismo assim, não. Mas ele falou que você é um apaixonado pelo atletismo. Não, deixa eu te falar. Eu fui goleiro de futebol de salão e tal, aí depois virou futsal, mas nos trabalhos que a gente conseguiu desenvolver, Zequinha, aquilo que você fez um comentário semana passada de um vídeo, que tem até gente mudando de prova, tem gente que não consegue ir nos 10 mil bem, está indo para a marcha, porque lá ele tem condições.
Você fez esse comentário, acho que foi comigo, não foi? Então, no atletismo, o que acontece? Todo mundo fica vislumbrado lá com futebol e com as outras modalidades. O que nós fazíamos lá? Nós fomos numa escola estadual e lá tinha um professor lá, daqueles professores que você sabe que é 1% lá, que é apaixonado, sou Marcelo, e a gente pegou esse CIEP, era um CIEP, o chamado Brizolão aqui no Rio de Janeiro, e conseguimos, Zequinha, ele separou uma garotada que com vontade de aprender, de conhecer lá em Cabo Sul. E a gente rodou com essa garotada do Rio de Janeiro todo. Foi aí onde eu conheci muita gente, mas não dentro da pista, sempre apoiando. Eu falei, pô, é ali que a gente tem que buscar. Rapaz, aí eu busquei parceiros locais, e foi até hoje eu encontro alguns desses atletas, eles falam com a gente uma consideração. Diga os políticos entender, o brasileiro entender, a nossa nação entender, que o atletismo é a escola erudita de todos os esportes. Isso, um grande amigo meu sempre falou, o Hélio. E muita coisa vai mudar. Todo esporte, o jogador de futebol, do basquetebol, do voleibol, todos eles, qualquer esporte faz o atletismo na sua essência. A diferença é que o atletismo tem suas particularidades e especificidades. Mas o atleta, para dar uma velocidade, em qualquer esporte, ele vai ter que ter no atletismo. Ele vai ficar por lá, né? No braço, ele tem que passar pelo atletismo. Passa por lá, não tem, é a base. O atletismo é a escola erudita de todos os esportes. O pessoal entender isso. E saber o quanto o atletismo faz o bem, né? O bem-estar da saúde do indivíduo. É algo espetacular. Você tem ideia? Fazer. Só o fato de você caminhar já é atletismo. É verdade. Eu tive que participar de algumas reuniões aqui, nos jogos que a gente promovia lá, porque alguns professores não queriam tirar o atletismo dos jogos, da grade dos jogos estudantis. Falei, vocês não entendem como funciona. Teve alguns professores que era difícil montar. Falei, o atletismo é o mais fácil de montar, e tem gente que vai, se fizer direitinho, vai montar e vai ficar, vai disputar, porque é só conhecer, é só você ter lá um pouco de paciência para você montar a sua equipe. Tivemos que passar por isso para poder todo mundo tomar consciência e entender que o atletismo é uma ferramenta fundamental para a gente poder desenvolver isso tudo, né, Zequinha? Exatamente. Aí você pode... O Arnaldo mandou um abraço para você aí. Arnaldo Oliveira mandou um abraço para você aí. Ele pode ir para o voleibol, ele pode ir para o basquetebol, para vários lugares. É verdade. O Arnaldo entrou aí, deixou um abraço para você. Arnaldo Oliveira entrou na live aí, deixou um abraço para você. Teve um sobrinho meu, grande treinador, Luiz Alberto Oliveira, que falou, queria saber, eu falei, não posso sair daqui. Ele falou, pô, como é que eu faço para ver a live? Ele queria ver. Sobrinho do Luiz Alberto Oliveira. Aí, Zé Carlos... Era só tu ter mandado lá o link lá o link da minha página, ou então pela Maracanã FM que está transmitindo esse papo aí. Zequinha, eu quero te agradecer esse papo que nós tivemos, esse encontro. Eu sei que é um dia, um momento difícil aí para você, mesmo assim você manteve a participação, quero te agradecer muito. Eu acho que a sua participação nesse momento, que a gente tem uma ministra que foi uma grande atleta, que tem um conhecimento que é a Ana Moser, eu acho que a participação sua, do Joaquim, de repente pensar num fórum, num encontro com ela e com os principais nomes do esporte brasileiro, vai ser muito importante para a gente tentar retomar. Eu acho que o Brasil e o esporte brasileiro precisa retomar, virar a página. Agora eu digo para você o seguinte, se o governo entender que ela é o caminho, que ela é competente, a Ana Moser, que ela tem a capacidade e dá para ela o respaldo, a deixar fazer o trabalho de qualidade, ela consegue. Agora precisa ter vontade política. Não podemos fazer política. Temos que fazer política de gestão séria. Caso contrário, ela não vai fazer milagre. É verdade, ela sozinha. É por isso que eu acho que os atletas têm que nesse momento tentar... Ela pode iniciar o efeito dominó de uma nova era no esporte de base para chegar até a elite. Ela pode, mas ela precisa de ter vontade política e não politicagem. Precisa ter planejamento e discernimento e entender que essa é a missão dela e deixa ela trabalhar e dar o respaldo. Agora, se for fazer politicagem, ela vai ser só mais uma que ganhou o nome, foi lá e passou e acabou. Então, acho que ela tem condição de fazer, assim como o Zico iniciou com a lei Zico, depois o Pelé fez a lei Pelé, acho que a Ana Moser pode deixar uma grande marca nessa revolução no esporte estudantil, no esporte de base, para que o esporte, para que a educação física, para que o esporte possa ser entendido que ele faz parte da grade
curricular, junto com o secretário de Educação, com o Ministério da Educação, com o MEC, com todo o secretariado. Uma ação conjunta, né? Uma Eu ação conjunta, acredito que né, o Zequinha? esporte e a cultura é a espinha dorsal da educação e vamos fazer uma política de planejamento séria e não fazer politicagem e dar a ela todo o mecanismo e toda a infraestrutura para que ela exercer de fato a sua competência, a sua capacidade, porque ela é capaz. Eu só desejo isso para ela, porque acho que a indicação dela foi uma indicação excelente. Perfeito. A Ana Muso pode transformar. Perfeito. Zequinha, eu quero Beleza. te agradecer aqui, pô, em nome Obrigado. do nosso bate-bola aqui. A galera participou e desejar a você aí, força nesse momento que você está passando com a sua família. E te agradecer muito por você ter participado. Eu sou fã de você, fã da tua história. Você é um cara. Eu vou te fazer até uma pergunta para finalizar. Passou um momento em que você deixava o grupo na frente lá puxando e tal, e você vinha mais atrás. Isso era uma estratégia ou você começou a ver que isso dava resultado e começou a fazer de forma proposital? Não, eu sempre gostei de correr na frente, né? Porque eu tinha que fazer os caras cansar um pouquinho para eu chegar na frente. Era a minha característica, né? Então, a gente algumas vezes o Luiz nos orientava, né? Dependendo da competição, para a gente orientar, mas eu era um cara que corria na frente, eu tinha que buscar o resultado. Então, eu nunca não tenho nenhum sequer assim, arrependimento ou desconforto de alguma coisa que eu fiz. Eu acho que eu tentei meu melhor. Eu acho que eu sou muito grato, né? Porque Deus me colocou pessoas maravilhosas no meu caminho e que me ajudou e que eu fiz o meu melhor para representar o Brasil. Eu fico bastante feliz por isso. Fez e o Brasil agradece a você, principalmente a gente que é do esporte e acompanhou. A gente deve assim, muito obrigado a você por tudo que você fez pelo Não, atletismo e pelo esporte brasileiro, tá bom? muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Abençoe Um você forte também, a tua abraço. família e a toda a sua audiência aí. Tá É bom, nóis, tamo obrigado. junto. Quando vier no Rio aqui, quando vier no Rio, esteja as ordens aí para a gente poder bater um papo, tá É bom? nóis, fica na paz. Valeu, obrigado, Nada, que Zequinha. isso, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esqueci como é que será.